Olá, primeiros anos, primeiro 1 e 2, Funvic. Hoje é dia 9 de abril de 2022. Turma, faltaram 2 exercícios aqui que eu vou gravar para vocês e eu gostaria que vocês pausassem eles, se não entendesse, fizesse uma pausa que dá para entender direitinho, tudo bem? Em primeiro lugar, Senhor Jesus abençoa todo mundo, né? Leva uma benção pessoal lá daquela guerra lá, os inocentes, como sempre estou falando na sala, não é isso? Então vamos lá. Turma, é o seguinte, ó, a gente já conversou que de acordo com a coluna, a família, tá certo? Vai ser o número de elétrons da última camada. Lembra disso que a gente falou? Então, os elementos do grupo 1 vai ter um elétron da última camada, último nível, né? Do grupo 2 vai ter 2, tá certo? Aqui o grupo 3 ou 3A, certo? Aí vai terminar em S2P1, não tem S3, tá bom? Então, como vai ter 3 elétrons da última camada, 2 no S e 1 no P. Aí vai na sequência do grupo 4, né? 2 no S, 2 no B, do grupo 5, 2 no S e 3 no B, e assim por diante, até chegar nos gases nobres, né, que os outros elementos buscam a estabilidade dos gases nobres, ok? Com 8 elétrons, né? S2P6, a última camada deles, com exceção do hélio, que são 2. Não pode esquecer, viu, gente? O hidrogênio é um S1 e o hélio é um S2. Então, o hidrogênio busca a estabilidade do hélio, ok? Bom, aqui o exercício, meninos, você tem que abrir a apostila aí, né, galerinha? Senão fica difícil você entender, tá bom? Então, tá na página 27 aqui, exercício número 4, tá? Do livro 2, tá joia? Livro 2? Não tem divisão de livro, né? Então, o exercício te dá aqui uma tabela, gente, tá? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Deixa eu vir cá, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Te dá uma tabela aqui com letras. Tá difícil. Abra a apostila que você vê certinho aí, tá? Então, tem várias letras aqui do alfabeto, tá joia? E tá perguntando aqui quais são elementos representativos. Turma, elementos representativos são os que terminam a distribuição eletrônica, né? A configuração eletrônica em S ou P. Então, o grupo 1 e o grupo 2 aqui são representativos, e o grupo 3A aqui até o grupo 8A dos gases nobres, belezinha? Então, você tem que ver as letras aí na apostila sua que estão aí, tá? E vão ser essas letras aqui, ó. Essas letras aqui todas, ó. É o grupo 1, 2, 3 ou 18, tá bom? Beleza? Bom, aí fala assim, elementos, transição externa e interna. Isso aqui é um pouco meio chato, pessoal, mas os elementos de transição externa são essas 10 famílias, esses 10 grupos que estão de transição aqui, ó. Tá bom? Tá? São essas 10 colunas aqui. Faltou um S aqui, né? Então, eles são de transição externa. De transição interna são as duas últimas, pessoal. Essas duas últimas filas, né? Que estão abaixo aí da tabela, tá certo? Chamar de lantanoides e actinoides, né? Lantanídeos e actinídeos, tá bom? E a diferença aqui de transição externa, a configuração termina em D, tá bom? De transição interna termina em F. Mas se você já entendeu os representativos aqui, já está muito bom. Bem, a pergunta letra C aqui, não, desculpa, a letra D, né? Gases nobres, não tem erro, né, gente? Gás nobre, né? Letra C, já respondi aqui, né? Então, letra C é o de transição interna, tá bom? Externa são esses aqui, de transição interna, as letras que estão nas duas filas de baixo, já falei. Bom, gases nobres agora, gases nobres são os que estiverem na família aqui dos gases nobres, né? Aí você vai, segue aqui, manda bala. Metais alcalinos é do grupo 1A, tá joia? Metais alcalinos terrosos, C e D, que é do grupo 2A. Calcogênios, importante, são os elementos do grupo 6A, vou chamar de calcogênios, tá bom? Halogênios são os elementos do grupo 7A, ou 17, belezinha? Bom, agora vamos partir para o item 2 aqui da pergunta da apostila, tá? Então, é para falar assim, os elementos que têm 4 camadas eletrônicas. Gente, então, ó, olha na horizontal, ó, primeiro nível, primeira camada, segunda, terceira, quarta. São os elementos que estiver no quarto nível aqui, na quarta linha horizontal. Então, são eles, tá? O E, o I e o Q vai estar na quarta linha horizontal da tabela, beleza? Elementos com 2 camadas eletrônicas. São os elementos que vai estar no segundo período aqui, ó. No período 2, ó, na segunda linha horizontal. Tá certo? Aí no segundo período, que é a segunda linha da tabela. É só você olhar aí, tá bom? Elementos com 8 elétrons da última camada. Gases nobres, né, gente? Com exceção do hélio, que tem 2. Não esqueça que o hélio é estável com 2. Bom, seguindo, elementos com subnível D incompleto. São esses aqui que eu falei, de transição externa. Tá bom? Os que estiverem aqui, ó, nessas 10 famílias intermediárias aqui, tá bom?
serão esses aqui que eu projetei. Bom, e elemento do sexto período, que é a sexta linha horizontal aqui da tabela. Agora a gente aprendeu a sexta linha horizontal, só ver quem está aí, você vai ver que é o D, o G, o J, o O, o S, o T e o X. Bom, elemento do primeiro período, não tem erro, né, galera? O primeiro período é o Z que vai estar aqui. Lembra que o primeiro período é o hidrogênio, então esse Z só pode ser o hidrogênio, e o R é o Hélio. Então, o primeiro período, lembre-se, tá? Hidrogênio, tá? E o hélio, lá. Tá? O hidrogênio à esquerda e o hélio à direita. Belezinha? Bom, pessoal, e aí esse exercício aqui, meninos, tá? Só para a gente dar uma treinadinha, tá bom? Vamos começar a fazer aqui, ó. Foi dado para vocês aqui a configuração eletrônica do elemento aqui, ó, até P4, belezinha? Aí tem as perguntas aqui que nós vamos responder, tá bom? Vou pegar essa ordem aqui, ó. Vou pegar essa ordem aqui e dar uma agrupada nela. Porque aqui está a ordem de energia, né, pessoal? Através dos subníveis, tá certo? Através dos subníveis de energia. A ordem de energia para os elétrons. Então, os elétrons de maior energia, esses 4 aqui, ó. Um deles tem mais energia, tá joia? O último a ser colocado tem mais energia. Mas qual que é, Miguel? Já a gente chega lá. Então, você pega a configuração por subníveis, faz a ordem geométrica, que são os níveis. Nem precisava, né, gente? Você já vai saber que é o 4S2, 4P4. A gente aprendeu, né? Mas, em todo caso, você agrupa aqui bonitinho. Então, a última camada aqui, ó, o último nível, 4S2, 4P4. Bom, então, o item 2 é falso, né? O item 2 fala que ele é o elemento pertencente ao grupo 14. Não, né, pessoal? Se ele tem 6 elétrons, ó, ele pertence ao grupo 6 ou 16. Então, ele é um calcogênio, tá joia? Então, grupo 6 ou 16, beleza? Então, é falso. Bom, a item 1 é correta, né, meninos? Porque é só você contar, né? Já dá para fazer aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 34. Então, 2 é correto. Agora que é o problema, pessoal. Agora que é o problema aqui. O professor Luiz está trabalhando com vocês, não sei se já viu, essa parte aqui, meninos. Essa parte de números quânticos, tá? Um pouquinho meio chato isso aqui, mas qualquer coisa você consulta aqui para ver. Então, falou assim, o último elétron distribuído na camada de valência. Camada de valência é a última camada, viu, gente? Tá? O último elétron distribuído na camada de valência tem número quântico magnético igual a 0. Um desses 4 aqui, viu, gente? Camada de valência, um desses 4 aqui, tá? Vai ser o último elétron distribuído. Tá? Tem número quântico magnético igual a 0. Miguel, o que é esse número quântico magnético? Pessoal, nós temos 4 números quânticos, são números que vão identificar um determinado elétron, tá? Tipo DNA da gente, tá certo? Cada elétron tem um seu. Então, por exemplo, nós temos aí o número quântico principal chamado de N, que são os níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que indica as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E temos aqui o número quântico secundário, chamado de azimutal, representado por L, tá? 0, 1, 2, 3, representa os subníveis, S, P, D, F. Temos aqui o número quântico magnético, que é o que está falando aqui, tá? Você pode representar por M ou ML, tá? Então, ele vai indicar o quê? Vai indicar o orbital do elétron, o orbital, tá? Então, orbital S, você vai ter valor 0, orbital P, você vai ter mais 1 até menos 1, o D, menos 2 até mais 2, e o F, menos 3 até mais 3. Olha aqui do lado que é mais fácil, ó. Então, orbital S, você vai ter um orbital só. Subnível S, melhor dizendo, né? Subnível S vai ter um orbital S só, uma região só. O subnível P, você vai ter 3 orbitais, ó, 1, 2, 3, ó. Por isso que é menos 1, 0 e mais 1. O subnível D, você vai ter 5 orbitais, 5 regiões de probabilidade de encontrar o elétron. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Por isso que vai de menos 2 a mais 2. E o subnível F, tá certo? Tem 7 regiões, 7 orbitais. Por isso que cabe 14 elétrons, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que vai de menos 3 a mais 3. Então, o subnível S tem um orbital S somente, cabe 2 elétrons. O subnível P tem 3 orbitais P. Cada orbital cabe 2 elétrons, por isso que o P é 6 no máximo. Tá? O subnível D tem 5 orbitais D. Para você ver, 5 regiões. Se cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, por isso que o D é 10, cabe no máximo 10. Finalmente o F, ó. O F tem 7, subnível F, né? Tem 7 orbitais do tipo F. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 2, 14. Por isso que é 14. Deu para entender? Qualquer coisa você pausa o vídeo e volta novamente, tá bom? Então vamos lá. O último elétron distribuído na camada de valência possui um número quântico magnético igual a 0. Gente, então vamos trabalhar com o P4 aqui, ó. 4P4.
Então, P, volta aqui. O subnível P tem 3 regiões, 3 orbitais. Olha lá, coloquei os 3 orbitais do P. Se fosse o D, teria 5, o F7 e o S só 1. Então, vamos lá. Então, é menos 1, 0 e mais 1. E aí, pessoal? O primeiro elétron a ser colocado é o de spin menos meio, tá? Então, vou colocar o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, tá? Cada orbital recebe o primeiro elétron, para depois receber o segundo, ó. Aí o segundo é de spin contrário, tá certo? Ah, Miguel, posso trocar? Pode, não tem problema nenhum, tá joia? Mas normalmente a gente coloca de spin menos meio que é para cima e o mais meio que é para baixo. Mas se você trocar também aqui, não tem problema. Mas tem que seguir o exercício. Tem um exercício depois no capítulo 7, né, que vai falar que o elétron de spin menos meio é colocado para cima. Então, aqui eu não vi, né? O exercício não falou, né? Esse aqui é o número 4, né? O exercício aqui não falou, né, qual que era, mas já está obedecendo os 4 elétrons. Mas aqui no caso, tanto faz você colocar os 3 para baixo, depois o outro para cima. Importa que o último é esse daqui que a gente colocou. Volta, quem não entendeu, ó. Subnível P, então, tem 3 orbitais do tipo P, 3 regiões, tá? Então, olha lá, você vai colocar o primeiro elétron, regra de Rand, né? Cada orbital recebe o primeiro elétron, para depois receber o segundo. Questão de educação, né, gente? Se eu for dar uma bala para vocês na sala, vou dar uma bala para cada um. Primeiro, se sobrar, aí sobrou um, agora eu vou começar a colocar de novo. 4. Então, o elétron, pessoal, ele não tem número quântico magnético igual a 0. Tem número quântico magnético igual a menos 1. Aqui, ó. O último elétron foi colocado no menos 1. Beleza? Tá? Se fosse 5, daria 0. Mas tem 4 só, belezinha? Então, nós temos aí que é falsa, né? O último elétron, subnível de maior energia, 4p4, tem número quântico magnético igual a menos 1. Foi esse último aqui, ó. Beleza? Bom, a subcamada de menor energia pertence à camada de valência 4s. E aí? Então, a camada de valência, a última é 4s2, 4p4, né, pessoal? Então, correta, né? Se 4p4 aqui são os últimos, né? Tem maior energia, o 4s2 vai ter menor energia aqui, é o anterior, belezinha? Porque falou na camada de valência, ok? Bom, pessoal, então é isso. Meninos, eu tinha falado para vocês na aula tirar uma foto lá, para vocês fazerem um exercício, eu estou organizando aqui melhor, ó, presta atenção, ó, para você fazer a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica. Tá ótimo? Então, você vai seguir o procedimento do próximo slide que eu vou mostrar. Então, você vai fazer por ordem de energia, seguindo as setas de cima para baixo, lembra? Sempre de cima para baixo, ok? Lembra? Bom, depois você vai fazer a ordem geométrica, aí você junta os níveis, você agrupa as camadas, tá joia? Tá? Gente, isso aqui precisa me entregar dia 29/4, viu? Tá certo? Então, você vai fazer para o K, para o CA, para o GA, para o SI, para o N, para o O, para o BR e para o RA, tá bom? E ainda vai ter os exercícios da página 28 em diante lá, que eu marquei esses aqui para vocês fazerem. Pessoal, seria bom vocês fazerem pelo menos esses aqui, ó. O 5, 2, o 3, 1 e o 9. Esse 10 é muito legal, gente, muito criativo, tenta ver lá. Então, para você fazer a distribuição eletrônica, siga o próximo slide aqui, pessoal, ó, do radônio, lembra? Ó, o radônio, número atômico 86, átomo neutro, né? Tem 86 prótons, 86 elétrons, ok? E aí, se a gente vai fazer a configuração primeiro por setas, né? Seguindo as setas de cima para baixo, ó, ordem crescente, né, de energia através das setas, subníveis. Então, você vai lá, vai chegar no 6p6. Aí você faz o quê? Segundo, aí você agrupa. Aí você vai juntar os níveis, ó, fazer a ordem geométrica. Agrupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai juntando os números iguais, que são as camadas. Aí só você contar lá. 1 é o K, 2 é o L, 3 é o M, 4 é o N, 5 é o O, 6 é o P, e contar os elétrons, belezinha. E localizar na tabela periódica aqui, ó. Beleza? Tá vendo só? Então, 6 ele é do sexto período, sexta linha horizontal da tabela, ok? Tá? E 6 e 2, 8. Ele é do grupo 8A ao 18, é um gás nobre. Turma, beleza? Ótimo, gente. Obrigado aí, tá? Então, vê se vocês fazem direitinho, ok? Então, é isso daí, tá? Deixa eu parar a gravação aqui para não ficar muito grande, ok? Bom final de semana aí, bons estudos, assim por diante.